Tá. Vamos voltar então. Eu só queria fazer um desenho aqui no quadro, lembra na anterioridade? Eu tinha feito uma anotação aqui que talvez possa ajudar vocês para lembrar. Sobre o princípio... Lembra as exceções ao princípio da legalidade? Eu vou grifar aqui os impostos que são exceção também à legalidade. Beleza? Então o que está sublinhado, além de ser exceção à anterioridade, também é a legalidade. Tá bom? Daí vocês fazem esse quadro na cabeça de vocês umas 10 vezes. Que é difícil mesmo. Para lembrar é difícil. Tá, então vamos lá. Impostos estaduais. Vou fazer um aviso de começo. Eu não vou entrar na profundidade dos impostos. Quando eu estudei para a procuradoria, eu aprofundei tudo que eu podia. Não faz sentido eu passar isso para vocês, porque, enfim, o edital é curto, é pequeno, né, sobre o assunto, seria desnecessário. Eu vou focar o que diz a Constituição. E o que eu só vou fugir da Constituição, sei lá, vou falar um pouco de Lei Candir, a Lei 24 de 75 também, só quando for estritamente necessário para clarear alguma coisa na Constituição. Tá bom? Tá ok, então vamos começar. O ICMS, que é o imposto mais complicado do mundo e é o imposto que gera mais receita para os entes federativos. É o maior imposto do Brasil. É um imposto sobre operações, ainda que essas operações se iniciem no exterior, relativas a ICMS. Todo mundo sabe que é circulação de mercadoria, certo? Agora, mas nem todo mundo sabe esses outros, e eu quero que vocês saibam muito bem essas hipóteses. Prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Então, o municipal não entra. O transporte municipal, o que pode incidir seria o ISS. Até que eu levantei lá a questão do metrô, que o município de São Paulo há muito tempo quis cobrar ISS no metrô e depois acabou tendo uma lei aí que previa isenção e, se eu não me engano, anistia também. Prestação de serviços de comunicação, também tem ICMS. Comunicação de radiodifusão, imagem, som e telecomunicação. Telecomunicação de celular, etc. Tem ICMS. E esse aqui é um peguinha, que é sobre o valor total da operação quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidas na competência tributária dos municípios. Então, eu vou explicar bem direitinho no próximo slide, mas o ICMS também incide sobre serviços, além de transportes, né, os serviços comuns. Eu vou explicar direito isso aí. Mas vou falar algumas coisas aqui importantes. O ICMS é um tributo que incide sobre circulação de mercadorias. Não é sobre bens. Mercadorias é mais do que bens. É um bem, como qualquer outro bem, uma coisa, ou coisa ou não, né? Não precisa ser necessariamente ser coisa, pode ser energia, por exemplo. Mas ela tem uma qualificação jurídica, que é ser mercadoria. O que é ser mercadoria? É quando um empresário tem como finalidade, habitualmente exerce uma atividade empresarial de vender bens. Então esse bem ganha uma qualificação de mercadoria. Se eu vender esse meu celular para qualquer um de vocês, eu não vai incidir o ICMS. Isso é até um conhecimento meio comum nosso, né? Na vida de vocês, você já deve ter vendido eventualmente carro, celular, tênis. Esse desapego está super na moda hoje em dia, né? E nunca se questionar, nossa, eu devo pagar ICMS para quem? Recolho, guia. Vocês nunca pensaram nisso, né? Livro contábil, imagina, livro contábil. Não existe isso, porque é mercadoria. Mercadoria exige essa habitualidade, exercer como profissão.
É até engraçado quando eu estava preparando essa aula, eu parei para pensar que quando você vende um bem, não existe tributo, né? Não existe imposto. Curioso, lembra quando a gente estudou lá sobre os impostos residuais da União? A União é a única que pode criar imposto que não está rolado pela Constituição, que é o imposto residual. Tem só 2 requisitos. Primeiro, ser por meio de lei complementar e segundo, não ser cumulativo. São as únicas coisas. Ah, não, tem mais um terceiro requisito, que não seja a base de outro imposto previsto na Constituição. Eu fiquei pensando que um bem normal, sem ser mercadoria, poderia ser tributado por um imposto residual. Então, imagina a partir de amanhã não, porque precisa obedecer a anterioridade anual e nonagesimal, se institui um tributo sobre venda de bens entre particulares. Seria plenamente possível. Tá? Não é o caso, a gente está falando de mercadoria e ICMS. Só para vocês fixarem que mercadoria é diferente de bem, exatamente por causa dessa qualificação. Tá. O ICMS, ele fala do produtos vindo do exterior. Na importação, no desembaraço aduaneiro, incide o ICMS. Existe uma questão histórica, vou falar, acho que já faz 18 anos, isso está mais para curiosidade do que de tema quente para concurso, né? Mas antes da emenda constitucional 33 de 2001, a Constituição tinha uma redação meio... Não era duvidosa, não. Na verdade, era claro. Ela falava que era a importação para um estabelecimento de mercadoria, de pessoa jurídica. Então, ela dava a entender que o ICMS só incidiria se uma empresa comprasse algum produto lá de fora. Acho que o Constituinte não imaginou, né, que com a globalização um monte de gente ia começar a comprar da China lá, umas tranqueiras, direto. Então, isso começou a ser uma questão lá na década de 2000 e muitas pessoas importavam e incidia ICMS, o fisco fazia exação fiscal. E daí o contribuinte, não, a pessoa falava, não, eu não sou contribuinte de ICMS, eu sou uma pessoa física, eu não tenho estabelecimento, é consumo final, eu não vou circular isso, não incide ICMS. E eles ganhavam em muitos casos. Daí teve essa emenda constitucional 33 de 2001 que falou que a importação para pessoa física, daí ficou aquela redação, você sabe quando se sabe do problema, né? Daquele jeito bem claro, pessoa física, pessoa jurídica, qualquer tipo de pessoa, para qualquer fim, qualquer tipo de bem. No caso de importação vai incidir o ICMS. Então, se você comprar lá da China, se chegar, né? Porque também é uma questão importante. Tem um monte de coisa junto aí, não é só ICMS, tem mais um monte de coisa. Eu só estou falando do ICMS. Só. Deixa eu ver. Outra coisa, pequenas palavras às vezes possuem múltiplos significados profundos, né? Como a palavra mercadoria, também a palavra circulação. A circulação aqui é a circulação jurídica, não é uma circulação material. Então, na jurisprudência, já está remansoso isso na súmula 166 do STJ, que fala que a circulação de mercadoria, por si só, se não houver a circulação jurídica, não incide o ICMS. Então, sei lá, uma empresa manda do estoque para a sede, isso aí não incide ICMS, porque é uma circulação meramente física, não é uma circulação jurídica. O que incide é a circulação jurídica, transferência de propriedade. Tá ok? Súmula 166 do STJ. Tá. E outra coisa sobre mercadoria. Por não ser mercadoria e ser considerado serviço, o serviço de água encanada não é tributado com ICMS. Então, água encanada, você fala, nossa, é uma mercadoria. Não, é considerado serviço, então não incide ICMS. Mas se você comprar garrafinha de água no mercado, água envasada, aí sim incide o ICMS, porque daí é considerado mercadoria. Uma pegadinha, né? Tá, do transporte eu falei sobre a questão do metrô, né? Já falei sobre isso, acho que não cabe falar de novo. Sobre transporte, tem uma questão curiosa aqui.
sobre ICMS, sobre transporte aéreo. O ICMS ele incidia sobre o transporte de passageiros e de cargas. Daí, numa decisão de 2001, uma ADI 1600, 2001, o Supremo decidiu que o ICMS só incidiria sobre transportes de carga. Sobre de passageiros não incidiria ICMS. E a alegação foi até curioso, assim, porque não se saberia assim, qual era o contribuinte. Eu vou até anotei aqui, ó, os principais fundamentos, né? A pessoa jurídica adquirente de bilhete não pode se creditar do valor do ICMS para abatimento futuro, pois o bilhete é emitido no nome da pessoa física. Não é possível verificar quem é o destinatário do serviço. Enfim, há várias questões mais procedimentais do que outra coisa, e o Supremo falou, não, desse jeito que foi organizada a cobrança de ICMS passageiro, não pode. Sobre a carga, como é claro quem está recebendo o serviço, que é um estabelecimento e tal, daí tudo bem. Então, para fim de primeira fase, ICMS sobre transporte aéreo. Pode sobre carga, não pode passageiro. Tá, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Tá, o ICMS sobre prestação de serviço de comunicação é aquilo que eu já disse. Se for oneroso, por exemplo, se for uma TV a cabo, incide o ICMS. Se for livre, aberto, gratuito, não incide o ICMS. Sobre comunicação ainda tem a questão da telecomunicação. A telecomunicação, vocês devem receber a fatura da conta do celular, aparece lá o ICMS destacado. E daí tem uma questão jurisprudencial, que vocês quiserem notar, que alguns serviços paralelos à telecomunicação, eles não podem incidir ICMS. Então, por exemplo, o serviço de assinatura que você faz com a empresa. Existe um serviço sobre isso. Isso não pode incidir ICMS. O serviço de habilitação de uma linha de celular. A STJ já falou, isso não incide ICMS porque não é um serviço de telecomunicação propriamente dito. É um serviço adicional. É isso que se diz na jurisprudência. Tá ok? Todos vivos? Não, né? Não tenho certeza, professor. Lembra que eu falei que o ICMS ele também incide sobre os serviços? Tá. Agora, muita atenção. Primeira coisa, a Lei Complementar 87 de 96 é conhecida como Lei Candir. Ela que regula toda a questão do ICMS, da cobrança, fato gerador, substituição tributária. Uma lei super legal. Essa lei prevê logo nos primeiros artigos que incide ICMS sobre fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. E o STJ já tem até uma súmula sobre o assunto, falando que incide sobre o valor total da operação. Essa questão aqui, ela é relevante o quê? Quando existe prestação de serviços com mercadorias. Então, você vai no cabeleireiro, é um serviço, certo? Só que o cara passa o gel no seu cabelo, sei lá, faz algum produto que esteja lá envolvido, se levanta o questionamento se incide ou não ICMS. É disso que eu estou falando. Então, comida em restaurante, toda a fatura, toda a nota fiscal é ICMS, não tem ISS. É só pensar num delivery. Você vai no restaurante, você pode comer no restaurante? Pode. Mas você pode pedir para comer em casa, não pode? Então, se você fizer esse raciocínio, você vai saber que é uma operação de venda mesmo, não é um serviço prestado. Embora tenha um garçom, tenha a preparação da comida, mas não vem ao caso. Aqui eu não fiz nenhuma anotação. Daqui vem a questões mais complicadas. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços e o serviço não é sujeito ao ISS, quando for, nesse caso, o ICMS ele vai incidir sobre a totalidade da operação. Então, determinado serviço, ela não está prevista na lista do ISS, só para vocês saberem, a lista do ISS é assim, existe uma lei complementar, o ISS funciona assim, não todos os serviços são suscetíveis ao ISS, só os que tiverem numa lei complementar.
Essa lei complementar é a Lei Complementar 116 de 2003. Então, se não tiver nessa lista e também tiver fornecimento de mercadoria, incide ICMS sobre tudo. Tá ok? Agora, se nessa lista do ISS tiver previsto o serviço tributável por ISS, quando a lei faz uma ressalva que também será tributado por ICMS, então haverá tributação do ICMS sobre a mercadoria e o ISS sobre o restante. Certo? Só terminar esse aqui. Agora, quando a lei do ISS prevê que aquele serviço é tributável pela legislação municipal, tá? O serviço é tributado. E não fala nada, não faz ressalva sobre ICMS, nesse caso a tributação só incide sobre ISS. Tá ok? Eu vou desenhar, tá? Eu vou desenhar. Se tinha levantado, não. Você falou que a lei é através de uma lei complementar, a instituição do imposto sobre serviço. Essa lei complementar é federal? Estadual? A lei do ISS é federal, só que não, é a mesma coisa lá que eu tinha dito. O que institui o ISS é a lei municipal. Só que a lei municipal ela só pode instituir imposto sobre serviços que estejam previstos na lista da lei complementar. Então, se não tiver na lei complementar, o município não pode nem incluir. Agora, eventualmente, tem algum tributo, algum serviço que esteja na lei complementar que o município entenda que não é caso de tributar. Tá? Que nem no caso de São Paulo, o serviço metroviário não está previsto como tributável por ISS, mas está na Lei Complementar 116. Tá bom? Vamos lá, vamos desenhar. Esse aqui Tá. Então... essa caneta tá de sacanagem. ICMS e serviços. Esses serviços eu estou falando dos serviços gerais, tá? Não é o de transporte, nem o de telecomunicação que a gente já viu. Isso aqui é quando tem mercadoria e serviços juntos. O alimento está ok, né? O alimento não tem problema porque está previsto na própria Lei Candir. E daí você só vai lembrar do delivery, que você não vai esquecer disso aqui. Você pode comer no restaurante ou pedir em casa, então é mercadoria. Então a resposta para o nosso enigma aqui vai ser sempre a Lei Complementar 116, que é a lei que institui uma lista de serviços que podem ser tributados. Então tá. Se a Lei Complementar 116 não prever o serviço, o ICMS incide sobre tudo. Tá? Aliás, isso aqui está na Constituição, né? Tá aqui, ó. 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha B. Se prever, né? Se prever ISS e também ICMS, então o ICMS é sobre mercadoria. Só arrumando português aqui é prever, né? Se prever. Então, se a lei complementar
se prevê o serviço, não tem ICMS. Tudo bem aqui agora? Ficou mais claro ou não? Mais ou menos. Se não tiver na lista como serviço, daí o ICMS incide sobre a mercadoria e também o serviço. Essa é a grande diferença. Tanto que isso aqui é porque está na Constituição. Possivelmente, se não tivesse na Constituição, seria de condicionalidade duvidosa. Claramente, com relação às duas últimas hipóteses lá. A lei complementar prevê o ISS para aquele serviço e também incide o ICMS sobre o transporte da mercadoria, certo? Aí tem a terceira e última hipótese. É quando prevê o ISS, mas não há previsão para a incidência do ICMS. Mas em que situação que não há previsão do ICMS? Porque o ISS ele é um rol taxativo, né? Uhum. E o ICMS ele não é um rol, ele é um termo genérico, né? Circular mercadoria, Sim. Entendeu? Sim. Em que situação que não estaria previsto a incidência do ICMS? Dá um exemplo. Acho que esse exemplo mesmo cabeleireiro que eu falei, acho que seria um exemplo razoável. Você vai lá no cabeleireiro, não está previsto que o gel que você vai passar vai estar como ICMS. Não sei, costureiro, talvez não esteja previsto lá que a linha, o botão e o zíper esteja previsto. Eu não sei, teria que ver. Tá bom. Porque a lista do ISS é uma lista ainda mais complexa. Eu estou encanado com português agora, viu, gente? Eu fiquei na dúvida. É previr? É? Então tá bom. O Marcos falou, tá falando. Eu ia pôr no prever. Ia tirar do infinitivo. Tudo bem. Aqui, gente, vocês vêm aqui pra frente, seu cérebro é reduzido assim. Seu QI cai no nível inimaginável. Tá bom. Ainda mais sobre ICMS. Já falamos um pouco sobre isso. Ele é informado pelos princípios da seletividade e da não cumulatividade. E tem essa pegadinha que cai muito em concurso, que em relação à seletividade é facultativo. O ICMS é facultativamente seletivo. Diferente do IPI, que é obrigatoriamente seletivo. Vocês lembram que é a seletividade, né? E da não cumulatividade. Vocês lembram aquela tese também, que parte da doutrina defende que se é para ser seletivo, tem que ser realmente seletivo e não aleatoriamente, né? O princípio da não cumulatividade, ele diz que você não pode ter a incidência em cascata do tributo. Como o ICMS ele incide em todas as operações, ele é um imposto multifásico. Aliás, vocês lembram que eu fiquei falando do ICMS monofásico? Ninguém nem se questionou, né, o que era o ICMS monofásico. O que é o monofásico? É do combustível. ICMS monofásico dos combustíveis. Que não existe, tá? Já deixa eu falar que não existe. Mas o que é a incidência monofásica de um tributo? Ele incide só numa fase. Então, no caso dos combustíveis, é meio óbvio, mas é isso. No caso dos combustíveis, a Constituição prevê essa possibilidade, embora nunca tenha sido editada essa lei complementar para instituir esse sistema. Então, o ICMS, ele é em si um tributo multifásico. Então, ele incide em todas as etapas da produção e circulação. Então, por causa disso, a Constituição previu que ele deve ser não cumulativo. O que significa não cumulativo? Significa que você pode compensar os tributos que você gastou com o valor dos tributos que você adquiriu as mercadorias. Então, o caso é, se você compra uma caneta, eu sou um revendedor, comprei a caneta por R$12 e, falando de matemática, todo mundo já começa a olhar a hora que ele vai escorregar, né? Se eu vendi por 12, e daí nesses 12 já tá, na hora que eu comprei de alguém que pagou o tributo, pagou R$2 para o Estado de São Paulo. Então dos R$12, R$2 foi para o Estado de São Paulo. Daí eu revendo por 20. E nesses 20 eu já paguei algum tributo, paguei
a R$3 de tributo. O que é o ICMS? O que é essa não cumulatividade? Eu vou ter direito a me creditar desses R$2. Então, eu paguei um tributo, mas eu também tenho direito a pegar o tributo que a pessoa, o contribuinte da cadeia anterior gastou. Tudo bem? Com esse caso? No caso da caneta é fácil, porque eu só comprei e vendi. Agora, se você pensar numa indústria que compra aço e transforma em carro, daí é um pouco mais complicado, né? O regime contábil, você não vai poder fazer essa operação de maneira fácil, por isso que existem os livros de entrada e saída de ICMS. Assunto super legal. Pela cara dela, foi uma coisa assim. Tá. Ó, o regime de compensação é definido na Lei Candir, eu não vou falar dela, tá? Vou falar bem superficialmente. Deixa eu ver. Ó, vamos ver a definição mais técnica aqui. Ser não cumulativo significa que a compensação com o montante que foi cobrado nas operações anteriores pelo mesmo ou por outro Estado ou Distrito Federal. A não cumulatividade é, assim, mecanismo que evita a tributação em cascata. Só incide sobre o valor agregado. Você sabe o que é valor agregado? Que é no caso aqui da caneta, eu comprei por 12, vendi por 20, o valor agregado seria 8. Então, é como se ICMS só incidisse sobre essa diferença, só sobre o 8, sobre o valor que eu agreguei. Só que não é assim, né? Não é sobre o 8, é sobre o 20, daí eu tenho direito à compensação ao 12 que eu paguei na entrada. Tá? É um regime contábil bem complexo. Então, é isso aí. Imunidade do ICMS. Lembra que eu falei que lá naquelas imunidades eu tinha esquecido 2? Você lembra? Não lembro, né? Ninguém mais lembra nada. Vocês lembram? Lá quando eu estava falando de imunidades, eu falei imunidade sobre exportação. Daí embaixo pus assim, outras imunidades. Daí o slide chegava até aqui, daí eu falei, eu ainda esqueci 2 questões. As 2 questões estão aqui, tá? Daí depois vocês anotem lá quando vocês pegarem os slides. Não incide ICMS sobre operações e serviços destinados ou prestados no exterior, serviço de comunicação nas modalidades radiodifusão sonora de sons e imagens de recepção livre e gratuita, a Globo, SBT, etc. O ouro, mas o ouro enquanto ativo financeiro. Por quê? O ouro enquanto ativo financeiro incide o quê? O IOF. Agora, se você compra uma aliança, que é um ouro mercadoria, daí sim incide o ICMS. E operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos deles derivados e energia elétrica. Basicamente, petróleo, energia elétrica. É imune à saída. Mas olha só que curioso. A Lei Candir, ela prevê que há incidência na entrada. Então, o estado que exporta petróleo para outro estado dentro do Brasil, então, o Rio de Janeiro vendeu para Goiás petróleo. A saída desse petróleo para Goiás não é tributada, né? Existe uma imunidade. Agora, a entrada é tributada. Tá? Isso está na Lei Candir, essa lei complementar 87, isso foi muitas vezes questionado, porque falam, não, a Constituição está prevendo imunidade, é imunidade mesmo, né? Não é só de saída, também é de entrada. Mas o STF declarou constitucional. E eu achei até interessante, eu acho bem justificável o que o STF disse, eu acho que não é suscetível de crítica. A ideia é o seguinte, é que o petróleo, nós temos poucos estados que possuem reservas de petróleo. E se todo o ICMS ficasse só com eles, haveria sim algum efeito no pacto federativo em relação às receitas de todos os estados. Então o mecanismo que a Lei Candir imaginou para essa situação é o quê? Na importação do petróleo pelo outro estado, né? A importação que eu estou falando aqui é dentro do Brasil, tá? Na importação do petróleo de um estado pelo outro, incide o ICMS, então dessa maneira gera receita para o estado destinatário. Foi essa a ideia do Supremo, falou não, o desenho federativo é constitucional. Porque realmente a letra da Constituição fala exportação para outro
estado, não fala nada do outro estado importar. Tudo bem? Com relação à gasolina, quando você coloca a gasolina, porque ela é elevada, você tem um ICMS? No outro estado, mas lembra que é da exportação, né? Na importação, então, sei lá, a gasolina que o São Paulo vende para Goiás. Na hora de vender não tem, mas na hora que o estabelecimento de Goiás recebe, ele tem que pagar ICMS pro estado de Goiás. ICMS, informado. Tá. A Constituição prevê que a isenção, então, aqui é isenção mesmo, tá? Se uma lei isentar o ICMS, prevê que essa isenção ela não gera o direito à compensação e anula o crédito das operações anteriores, salvo determinação encontrada na legislação, tá? Lembra do exemplo da caneta? Comprei por 12, desses 12 já tinha R$2 de ICMS. Daí se eu vendi por 20, eu pago ICMS e tenho direito a me compensar desses 2. Vocês lembram disso, né? Agora imagine se a operação de venda da caneta minha fosse isenta. O que diz esse artigo é que eu não teria direito a compensar esses R$2. Então eu não teria direito ao crédito da mercadoria que eu comprei. Tá bom? Em regra, porque sempre tem um salvo determinação em contrário da legislação. E a maioria das legislações prevê exatamente essa. Na prática, é possível anular. Na prática é possível se creditar. Tá. Daí já uma previsão expressa da Constituição quanto às exportações, casos em que a Constituição prevê não incidência, no caso imunidade, é assegurada a compensação. Então, isso aqui é uma exceção a essa regra que eu falei. Então, por exemplo, empresa que exporta, ela é imune de ICMS, certo? Lembra que a gente viu isso? E daí todo aquele ICMS que ela que ela comprou dos produtos, ela vai ter direito a pegar esse ICMS e ficar com ela. E como ela não tem a saída, então como ela não paga a saída, ela pode inclusive depois ela transferir esse ICMS para outras empresas. Tipo, ela vende créditos de ICMS. Tudo bem? Eu tô perdendo vocês, socorro. Você não gera no mercado? Gera mercado. Gera mercado, sim. Normal. É legal, não é nenhuma ilegalidade, não. Tá. E o STF tem essa jurisprudência que fala que gera direito à compensação. Então, o STF falou que gera direito à compensação nos casos de aquisição de insumos necessários à produção de papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Isso não está previsto expressamente, mas o Supremo falou, olha, se eu não falar isso, a imunidade de livro não faria sentido, então ele estendeu. Mas o que é claro para o STF, o que é claro na Constituição, desculpa, é essa questão das exportações. Professor, mas nessa decisão do STF aí tem uma distinção de ser uma imunidade ou outra isenção, né? Não, mas no caso é imunidade. Isenção de forma... É que... Não, nesse caso é de imunidade mesmo. É que a Constituição prevê esse artigo aqui. Daí tem matérias relacionadas. A relação aqui... Eu entendi o que você está falando. Só deixa eu me fazer claro. A conexão entre a regra e as exceções não é em razão de ser imunidade ou isenção. Porque a relação entre a regra e as exceções aqui, no caso, é só em relação ao direito de compensação. Então, em regra, quando uma lei prevê isenção, não dá direito à compensação. Tá? Agora, existem as exceções. Uma constitucionalmente prevista e outra que é a jurisprudência do Supremo. Tá ok? Sim. Ficou mais claro agora? Ficou mais assim... Não, mas eu entendi seu ponto. Não entendi, mas tudo bem. Ficou mais claro. Entendeu? Não comprei.
Outra exceção. Eu ia falar mais coisas sobre isso, mas é melhor falar, senão... Não, tinha umas coisas bem legais sobre energia elétrica, mas deixa pra lá. Bem legal. O que, você falou alguma coisa? Eu ia perguntar mesmo sobre a incidência sobre a energia elétrica e aquelas situações em que é possível, né? Se acreditar. Isso. Então, era isso que eu ia falar. Eu não ia falar, mas então, briga com ela, tá bom? Não é comigo. Mas é isso. A Lei Candia prevê o direito de compensação também dos créditos de energia elétrica. E de qualquer mercadoria, enfim, inclusive energia elétrica. Só que a energia elétrica só quando ela é usada no processo produtivo. Então, se a energia elétrica ela é um componente do processo de produção, ela realmente gera direito à compensação. Então, sei lá, eu paguei R$1 milhão em energia elétrica, porque o meu, sei lá, eu fiz um processo químico que precisa de energia elétrica para fazer as... Eu não faço ideia, porque eu não sou industrial da indústria. Mas, e daí desse 1 milhão, R$200 mil eram créditos de ICMS, que o estabelecimento da cadeia produtiva anterior pagou para o fisco. Então eu tenho direito a esses R$200 mil, certo? Esses créditos de ICMS, se você depois tiver um ICMS, você pega eles? Você pega ele. Porque a ideia é só ser sobre o valor agregado. Porque a ideia é assim, ó, eu estou pagando 300 mil na venda, só que eu paguei 200 mil na entrada. Aí, se vier um Então novo, compenso. você pode pegar e compensar. Que não é assim, Você falou da venda, não é você nota falou por da- nota, entendeu? Isso é um regime de compensação, um da livro venda, que você né, faz. de outras, Isso, aí seria isso, por um kit. Isso, você tem um livro de entradas e você tem um livro de saídas, aí você faz a compensação. Não é assim, cada operação vai ter essa compensação, tá? Mas a ideia é assim, se eu paguei 200 mil na entrada e 300 mil na saída, a ideia é que só seja sobre os 100 mil. Por isso que você se acredita, né? Então, voltando, no caso da indústria que é usado no processo produtivo, né, nesse caso, esses 200 mil reais, você teria o direito ao crédito. Agora, pela Lei Candir, fala quando essa energia elétrica ela é usada somente para o estabelecimento, consumo do estabelecimento, tipo energia elétrica, ligar o computador, a gente pode discutir se isso é produção ou não, mas para a Lei Candir fala que nesse caso você não tem direito a ICMS. Não tem direito até 2020, a partir de até 2019, a partir de 2020 vai poder se acreditar de qualquer coisa de energia elétrica. Tá? Não sei, porque isso aí está sendo postergado vários anos. Vários anos eles mudam a lei e falam 2020, 2025, 2030. Mas a ideia é que em 2020, acho que pelo panorama econômico e até do político atual, acho que é bem provável que realmente comece a valer. Mas é só para a indústria, né? Para a produção, né? Para produção, porque a gente é consumidor final. No nosso caso, a gente é consumidor final. É bem lembrado. Eu falei, né, que eu não sabia, mas eu sabia um bom exemplo, eu acho que eu esqueci. Mas uma vez eu peguei, quando trabalhava no tribunal ainda, eu peguei uma ação da Nextel, que eles alegavam que usavam energia elétrica para transformar em pulso telefônico. Que não era simplesmente uma questão de consumo do estabelecimento, e sim uma energia necessária ao processo industrial de gerar pulsos telefônicos. Então eles entraram com a ação, pediram perícia, falaram isso é essencial ou não, e eles conseguiram ter o direito ao abatimento, nesse caso. Isso para várias questões, viu? Eu lembro que lá no tribunal também uma vez eu peguei um caso da Friboi, que eles queriam falar que o produto de limpeza deles, que eles compravam produto de limpeza, eles eram usados no processo produtivo, porque tipo, a excelência da Friboi significava ter uma limpeza, esterilidade ali. Eles quiseram colar essa tese, não colou, mas eles tentaram, né? Eles fizeram o papel deles. Mas a ideia era essa, eu comprei um monte de produto de limpeza e faz parte da produção, eu teria direito aos créditos dessa etapa anterior. Eu já passei para outra. Reclama com ela, tá, pessoal? Não é falar nada.
ICMS. ICMS, a Constituição prevê que, em relação ao ICMS, cabe à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Essa lei é a Lei Complementar 24 de 1975. Essa lei, basicamente, ela vem para conter a guerra fiscal. Então, você não pode conceder isenção, nenhum benefício fiscal, a menos que num quórum de todos os estados, mediante no CONFAS, se autoriza a fazer isso. Depois os estados, por meio de uma lei estadual, vai lá e dá isenção ou benefício fiscal. E mesmo assim os estados fazem guerra fiscal. Imagine se não tivesse mecanismo. Muitos estados ignoram, fazem a lei de benefício fiscal mesmo assim e fica por isso mesmo. Aliás, fica por isso mesmo não. É possível entrar com uma ADI, inclusive o Supremo já reconheceu que o governador dos outros estados tem legitimidade para entrar com a ADI contra uma lei de um outro estado nessa situação aqui de guerra fiscal. Tá bom? Daí é aquela coisa que eu já falei. O convênio do CONFAS, ele autoriza o benefício fiscal, autoriza que o estado conceda um benefício fiscal, mas o benefício fiscal mesmo é concedido mediante lei. Conselho Nacional de Política Fazendária, lembrei o nome que eu não estava lembrando. Que é composto por todos os secretários da Fazenda dos estados. Tá. ICMS, agora vou falar um pouco de alíquota. A alíquota é definida pela lei estadual. Nossa, ela fala, meu pai, pelo amor de Deus. É definida pela lei estadual, mas a alíquota, as mínimas e máximas, elas podem ser definidas pelo Senado. Eu adoro isso, né? Eles põem assim só para ferrar com a nossa memória. Então, as alíquotas mínimas e máximas internas podem ser definidas pelo Senado Federal mediante resolução. Agora, as alíquotas interestaduais de comércio entre estados, elas devem ser fixadas pelo Senado. Daí tem um detalhe que as alíquotas internas não podem ser inferiores às alíquotas interestaduais. Então, de certa maneira, as alíquotas internas sempre vai ser a interestadual. A mínima, né? Lógico. Por que existe esse mecanismo? Para evitar a guerra fiscal. A gente vai ver que isso existe também no IPVA e no ITCMD. Tá bom? Então, o Senado é ele que fixa as mínimas e máximas. Alíquotas de operações interestaduais, já vimos que é fixado pelo Senado. E a alíquota ela é aplicada, isso é mudança recente da Emenda Constitucional 87 de 2015. Então, por isso eu acho que é uma boa pedida para a prova. Ela é aplicada tanto para o contribuinte quanto para não contribuinte do imposto, desde que seja consumidor final, cabendo ao Estado destinatário a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Se o destinatário não for consumidor final, aplica-se a alíquota interestadual destinada apenas ao Estado remetente. A interna será aplicada quando da circulação do Estado destinatário. Vocês entenderam alguma coisa? Eu vou pôr no quadro, então. Posso pôr no quadro? Sim, por favor. Isso eu acho bem capaz de cobrar. Então, como funciona aqui? Eu tenho um estabelecimento num estado A, tipo Magazine Luiza. Magazine Luiza, merchandiser, patrocina essa aula. E um outro estabelecimento ou um consumidor final no estado de Pernambuco. Aqui em São Paulo vão falar que é 18% a
alíquota interna. Em Pernambuco é 20. O que isso tudo está falando? Que o São Paulo vai mandar para Pernambuco, né, um estabelecimento de São Paulo, não o Estado de São Paulo, por favor. E o estabelecimento de Pernambuco, ou consumidor final, e existe uma alíquota aqui interestadual, obrigatoriamente fixada pelo Senado, que é de 12%. Geralmente é 12%. Tem alguns outros casos que não é 12%, mas para fins de exemplo tá bom 12%. Qual que é o tributo recolhido aqui? O estabelecimento de São Paulo vai recolher 12% para São Paulo. Então São Paulo fica com 12%. E Pernambuco fica com quanto? Fica com 20 menos 12. Então Pernambuco fica com 8%. É isso. Esse 8% chama o quê? De FAO. Diferença de alíquota. Então o que é a diferença de alíquota? É a operação da alíquota da alíquota interna do estado destinatário menos a alíquota interestadual. A alíquota interestadual ela vai pro remetente e o de FAO vai pro destinatário. É. Isso aí. A interestadual é o destinatário ou o remetente? Interestadual é o Senado Federal. Mas o mínimo máximo, né? Não. O Senado Federal define a interestadual. Obrigatoriamente. E outra facultativamente a mínima e máxima estadual. Lembrou? É isso. Tudo bem? Daí a diferença, basicamente, eu só tem uma diferença, eu vou falar, não precisa nem anotar, finge que não está ouvindo. É que é que eu acho que não vai chegar nesse detalhe. É que se aqui de Pernambuco for um estabelecimento, se for consumidor final, o estabelecimento aqui de São Paulo, ele já paga para São Paulo e para Pernambuco. Ele é obrigado a pagar isso. Agora, se não for consumidor final, o estabelecimento só paga a alíquota interestadual e aqui, quando for circular depois, daí o estabelecimento paga a de FAO, entendeu? Então é postergada essa parcela. Então, sei lá, a Magazine Luiza vendeu para as Casas Bahia, sei lá, acho que não é, não. Ricardo Eletro, é melhor. Ricardo Eletro ficou melhor. Já puxa para outro assunto, né? Daí, nesse caso, a Magazine Luiza só vai pagar a alíquota interestadual. Pronto, morreu, a obrigação dela. E daí a Ricardo Eletro depois vai pagar a diferença de alíquota para o estado de Pernambuco. Mas aí é obrigação, não vem ao caso. O que vocês têm que saber é isso. O que é a de FAO e o que é a alíquota interestadual. E que o Senado Federal, ele obrigatoriamente define a alíquota interestadual. Tá ok? Agora vocês entenderam porque a alíquota interna tem que ser no mínimo interestadual, né? Senão não teria sentido. Tá, deixa eu ver se tem mais algum comentário extra. IPVA. Passamos para IPVA. Tá. O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor. Daí chegou no Supremo a seguinte questão. O que é um veículo automotor? Porque tinha estado que tributava a embarcação, qualquer tipo de veículo automotor. Que é justo, né? Que a Constituição falou veículo automotor. Daí o STF falou não inclui aeronave nem embarcações. E por que o STF disse isso? Porque até 85, acho que 85... Faz sentido. Até 85 existia um negócio chamado TRU, que é a taxa rodoviária única, que era uma taxa, né, um tributo, que inclusive depois vieram os pedágios. Também a discussão do pedágio gira um pouco em volta dessa TRU, que acho que você põe um selo, né, no para-brisa do carro.
E essa taxa rodoviária única, ela era destinada à conservação das rodovias, etc. Lembra que a gente teve essa discussão da afetação das taxas, né? As taxas são afetadas a um destino certo, os impostos não são. Então, existe a TRU e a TRU sempre foi destinada a carros, ela não era destinada a aviões nem a barcos. Por isso, o Supremo fez essa interpretação histórica de que o IPVA substituiu o TRU, portanto, deveria ter o mesmo fato gerador. Foi isso que o Supremo fez. Não existe lei federal que trate do IPVA, então as leis estaduais elas podem dar um regramento. Os estados eles têm, e o Distrito Federal tem competência plena. Vocês lembram disso, né? Artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal? E também tem esse artigo do ADCT que eu não conhecia. Falava que os estados podem desde já fazer leis caso falte legislação federal sobre normas gerais. A gente já tratou disso, só estou rememorando vocês. Exceção do IPVA em relação à base de cálculo, exceção à anterioridade nonagesimal. Vocês lembram que eu fiz aquele desenho lá? Anterioridade? Então o IPVA ele também tem essa particularidade. A alíquota mínima do IPVA deve ser fixada pelo Senado. E só que nunca veio resolução do Senado sobre o assunto, tá? Existem alguns projetos aí, mas nunca vingaram. A ideia aqui é a mesma do ICMS, é não ter guerra fiscal. Então, sempre que vocês pensarem assim, nossa, alíquota mínima, leia assim, evitar a guerra fiscal, que acontece muito em relação ao IPVA. E é permitido, ainda pela Constituição, que haja alíquotas diferenciadas em função do tipo e da utilização do veículo. Que isso é um princípio da seletividade. Por isso que, por exemplo, carro popular 1.0 paga-se menos IPVA. E lembrando isso, eu também já falei para vocês, que esse IPVA diferenciado não pode ser em razão da nacionalidade. Importado, nacional, tem que ser o mesmo tributo. Olha só, foi rápido o IPVA. ITCMD. Faltam 2 slides, pessoal. 3. Esse mais 2. Oi? Vamos. Nossa, já são 10:10. ITCMD. Vamos rapidão. Fato gerador. Transmissão, causa mortes e doação de quaisquer bens e direitos. O que se diz transmissão gratuita. Porque o município tem um imposto chamado ITBI, que é para a chamada transmissão onerosa. Então existe essa diferença. ITCMD estadual nesse, entre aspas, transmissão gratuita. Transmissão causa-morte e doação de quaisquer bens e direitos. O ITCMD é parcialmente tratado pelo CTN e daí tem as leis estaduais acabam adquirindo competência plena nas lacunas. Por que parcialmente? Porque na época do CTN, antes da Constituição de 88, existia um tributo só que tratava tanto do fato gerador do ITCMD como do atual ITBI. Então as transmissões onerosas e as transmissões gratuitas eram só um imposto só. Veio a Constituição de 88 e repartiu em 2. O gratuito foi cooptado, o oneroso ITBI foi para o município. Então existem algumas lacunas. E a lei complementar acaba adquirindo aí, lei complementar não, lei estadual acaba adquirindo aí competência plena. Bem, trouxe umas questõezinhas aí. No CTN, nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas. Isso é meio conhecimento geral, né? E o ITCMD causa-mortes não é exigível antes da homologação do cálculo. Isso é uma súmula do STF, na época que o STF julgava questão federal também. Súmula 114. Falta pouco, hein? Quanto à definição da competência, a Constituição Federal estabelece 3 situações. Se o bem, se tratar de bem móvel ou se tratar de bem móvel. E o local do doador ou do inventário.
Então a regra é essa aqui. Vocês vão querer que eu desenhe também? Eu estou preparado, trouxe um desenho. Bens imóveis e respectivos direitos. De quem que é a competência? É do Estado ou do Distrito Federal, eventualmente, da situação do bem. Tratando de doação ou de sucessão. Então, bem imóvel, doação, sucessão, indiferente. Situação, o Estado competente para instituir e cobrar o imposto é o quê? É da situação do bem. O que fica mais complicado são os bens móveis e títulos de crédito. Né? Compete ao Estado, o Distrito Federal, onde se processar o inventário, no caso de sucessão, no arrolamento, né? Ou, no caso de doação, onde onde for o domicílio do doador. Para lembrar assim, ó, onde está o sinal de riqueza? É onde está o espólio, onde está sendo o inventário, o espólio está sendo inventariado, ou onde a pessoa está doando para outra. É de lá que eu vou cobrar, meio que pense assim. De cujos... no caso de internacional, se o de cujos era residente ou domiciliado no exterior, ou o doador possui domicílio ou residência no exterior, a competência será fixada por lei complementar. Que não existe, e se não existe, o que acontece? Os estados podem legislar plenamente. E daí o que os estados fazem nesse caso? Puxa a sardinha para o seu lado, né? É básico isso. A questão tá até no Supremo, mas ainda não foi julgado, tá? Vocês querem que eu faça o desenho disso aqui? Eu acho que não, né? Isso aqui tá tranquilo, né? Bens imóveis, local, situação do bem, bens móveis, ou do doador, onde tiver inventário. Lembrando, vocês devem lembrar disso, o artigo 48 do Código de Processo Civil, que trata do local do inventário. Que daí começa o problema, porque o local do inventário é o quê? É o último local do domicílio do de cujos, que não necessariamente é o local da situação do bem. Então imagina o sujeito que tem vários bens pelo Brasil inteiro. Último slide. Tá. A alíquota do ITCMD, a alíquota máxima será fixada pelo Senado. Lembra que nos outros eu falei da alíquota mínima? Qual que era a dica? A dica era, quando é a alíquota mínima é para evitar guerra fiscal, certo? É impossível ter guerra fiscal de ITCMD, né? É só, enfim, não existe. Então a ideia aqui é o quê? De você não ter uma tributação muito alta sobre esse tipo de situação. Por isso que o Senado fixa. E no caso existe uma resolução, essa resolução 992, e ela prevê o máximo de 8%. E ela prevê a situação que as alíquotas podem ser progressivas. Então essa resolução permite progressividade na tributação do TCMD. Essa questão já foi levada ao Supremo e o Supremo falou, não, é constitucional. Não há inconstitucionalidade nesse caso. Tá? Daí o princípio de Cesini, que vocês já devem estar meio careca saber. Caso haja mudanças no valor da alíquota, o que vale a alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. A abertura da sucessão é no falecimento, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação. Só uma curiosidade, em São Paulo a alíquota máxima é 4%. Acho que é isso, pessoal. Acabamos aqui o programa de tributário que cabia a mim. Talvez eu volte daqui umas 3 aulas, ou agora o professor Rodrigo, ele continua mais o programa. Esses slides estão disponibilizados para vocês. O meu e-mail, vocês já sabem, eu estou no grupo do WhatsApp, estou sempre disponível para vocês, tá bom? Obrigado aí pela atenção.